Essas semanas eu tenho feito assim muitas gravações sobre a guerra espiritual. Estou a fazer isso para criar um tipo de curso em português, também em inglês. Então a minha cabeça está cheia desta matéria e tudo. E outro dia eu estava a compartilhar com amigos meus em Califórnia. Eles têm passado por muitas lutas. A esposa, que era membro da nossa igreja aqui, foi salva aqui. Eles têm um ministério tremendo em Califórnia agora. Ela passou por muitas dificuldades com a parte física. Era falta de vitamina B e aquilo criou quase uma paralisia no seu corpo. E claro que ano passado ela sofreu bastante e em conversas Deus deu uma palavra para ela e ela agarrou aquela palavra e dentro de uma semana eles descobriram qual era o problema e graças a Deus ela ficou completamente resolvida. Mas antes disso os médicos não entenderam nada. Era um mistério, né? Os sintomas eram completamente contrário de qualquer coisa que eles tinham visto até agora. A palavra é tão importante, né? Principalmente a palavra que vem do Espírito Santo. A nossa palavra, eu não sou médico, o que eu tenho de dizer sobre isso? Não tenho nada. Mas quando Deus dá a palavra, então aquilo torna-se aquela flecha que penetra e que atinge o seu alvo e que ela recebeu a cura. E ela, recuperou mesmo. E depois ela, depois essa semana, quarta-feira, sexta-feira, estivemos juntos novamente e estava a contar que ela entrou numa segunda vaga daquele ataque. E nós percebemos, é mesmo, as coisas físicas muitas vezes têm o seu origem no espiritual. E eu disse a Sandra, quando tem uma cura, não baixa o escudo, não relaxa, porque a guerra continua sempre. Às vezes nós pensamos, temos um certo alívio, um certo descanso, posso descansar e pronto, e depois pimba, vem mais outra vaga, né? E essa serve para nos cansar, para entrar naquela desilusão e dizer, oh Senhor, e agora, mais outra. Alguém, eu entrando aqui hoje, Deus começou a falar comigo que há alguém aqui que está quase naquele precipício de desistir. É como que diz, mais uma, não é? Alguém tem dito isso esta semana? Mais uma. Eu não sei se eu consigo aguentar mais. Deus está a dizer algo hoje a quem tem passado por essa situação de desespero. Que a nossa malícia, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra aquelas hostes de maldade. Mas essa luta é uma boa luta. Se estás cansada em lutar, escuta, igreja, se estás cansada em lutar, tu não estás a lutar bem. Porque Deus diz que é uma boa milícia, que significa é agradável. Podemos descansar e lutar no mesmo tempo. Há pessoas aqui que estão a fazer tudo com a força de vontade, com exercícios mentais, e por isso está fatigado, está cansado com a luta. E depois pergunta, oh Deus, eu não entendo nada. Mas por que Deus? É como que Deus é teu problema.
Eu quero que nós abrimos, porque hoje eu quero abrir o vosso entendimento acerca de como lutar bem. Ok? Sem ter stress. Porque lutar faz parte do pacote. Nós mudamos equipas. Estávamos nas trevas, agora estamos na luz. Agora as trevas vêm contra nós. Nós temos que lutar. Mas é uma boa milícia, é uma boa luta. Ok? Não somente que nós ganhamos, essa é sempre bom, mas também a própria luta é boa. Amém? Eu não sei, vocês não estão a dar muitos améns hoje. Talvez não acreditem ainda. Hein? Então vamos para Efésios 6. Porque neste capítulo fala muito sobre essa guerra espiritual. Em versículo 12 fala de não temos que lutar contra carne e sangue. Quando nós lutamos contra carne e sangue, eu vou dizer, ficamos exaustos, ficamos cansados. Porque a nossa carne, nosso corpo também cansa. Ok? Se a nossa alma está envolvida com essa luta contínua, então a nossa mente também fica estressada, fica cansada. Não é? E nós tentamos ter remédios. Então, um dos nossos remédios desta luta carnal é desligar. Ver a televisão. Não é? Ir de férias. Alguma coisa, não é? Mas também eu tenho visto muitas pessoas voltando de férias estão ainda mais cansados. Porque as férias não dão-nos aquele repouso, não é? Desta luta. Só encontramos aquela alegria no meio daquela luta se nós fazemos as coisas como Deus disse fazer. Não é? Então, em Efésios 6 fala desta luta e depois descreve as várias armaduras, como nós temos que nos proteger, porque cada dessas armaduras fala da pessoa de Jesus. Ele é a nossa salvação, a capacete da salvação, Ele é a nossa justiça, o coração de justiça, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa fé, Ele é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, é vestido de Jesus. Então, a identificação com Ele, ok? É a nossa identificação. Mas depois, no fim, em versículo 18, diz uma coisa interessante. Diz, porque é como ele diz, ok, está protegido tudo que é de frente, nada para trás. Então, virando as costas, saindo da luta, também não resolve nada, até que o inimigo ataca ainda mais. Mas diz algo que para mim é uma chave para ter vitória e para fazer essa boa milícia. Diz, orando, escuta bem, porque tu tens que sublinhar aquelas palavras todo, ok? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, 4 vezes nós temos todos. Não é? Só isso, não é? Nos cansa. Todo o tempo eu tenho que orar. Todo o tempo eu tenho que vigiar. Todo o tempo para todas as pessoas que isso aí não tem de tempo. Ok, temos que entender melhor esse versículo, porque para mim é a chave. Diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Agora quero que nós focamos nesta palavra no Espírito. Porque essa é a chave.
Não é com o nosso entendimento, porque é impossível todo o tempo orar com entendimento. Há pessoas que até que queixam continuamente perante Deus, dizendo, eu não entendo. Eu não entendo o que está a acontecer, eu não entendo. É vaidoso da tua parte para exigir isso de Deus. Tu não tens que entender tudo. Tu tens que confiar. Deixa o Senhor entender e ser guiado pelo Espírito. E aquilo que tu precisas naquele momento, tu vais entender. Se não entendes, descanse, esquece. Deixa isso com Deus. No Espírito. Agora, para entender essa expressão no Espírito, há várias formas de entender. E cada um também é aplicável a isso, ok? Primeiro, no Espírito é por meio do Espírito, ok? Em Atos 2:4, quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja estava reunida, Jesus tinha dado essa promessa de ficar em Jerusalém até receber o poder do alto, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi derramado naquele momento. E diz que como o Espírito Santo, o Espírito Santo pousou sobre cada pessoa, houve aquelas chamas assim de fogo, mas depois eles começaram a falar. E diz que como o Espírito concedesse que falassem. Então, o Espírito Santo estava a dar palavras para falar. Okay? Nós chamamos isso línguas desconhecidas. Porque a pessoa não aprendeu essa língua. Não aprendeu com antecedência como falar. Eu vou fazer isso de uma forma mais geral também, para também ir ao mais específico. Que o Espírito Santo dá palavras naqueles momentos chaves na nossa vida. E essas palavras são aquilo que é necessário para que o seu propósito seja realizado. Então, nós falar, orar no Espírito e deixar o Senhor dar-nos as palavras que nós precisamos para falar. Foi interessante, eles saíram da rua, estava assim tão alegre, e estava somente a falar aquelas palavras dadas pelo Espírito Santo, e mais do que 10 nações diferentes estavam representadas naquela multidão, e todos ouviram a mensagem na sua própria idioma. Deus fez algo milagroso. Eles não aprenderam essas línguas. Eles somente falaram as palavras que o Espírito Santo deu. Então, falando, orando por meio do Espírito. Não deixe a oração seja algo tão complicado. Não é complicado. Porque o Espírito Santo concede palavras. Tantas vezes as pessoas dizem, mas eu não sei orar. Eu não sei como. Tu oras tão bem, tu oras para mim. Eu não sei como. E muitas vezes nós nem entramos naquela freio de batalha, naquela calor de batalha, enfrentando, tendo vitórias que Deus queria que nós conseguimos, porque nós pensamos que eu não sei orar. Não oramos, então ficamos somente a ser feridos pelas circunstâncias adversas, pelas tribulações que nos enfrentam, pelos ataques diabólicos que acontecem.
E Deus quer que nós oramos no Espírito. Aquelas outras armaduras estão para a nossa frente, assim. Mas orando no Espírito é algo que nos cobra completamente. Nós entramos debaixo das suas asas, naquela proteção, orando por meio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, versículo 14, esse capítulo fala sobre a oração no Espírito, no contexto da igreja, também no contexto individual. E é interessante que em versículo 13 diz, por isso que quem fala em língua desconhecida, ora bem. Não é? Diz que estás no contexto da igreja, quando começa a orar no Espírito ou com uma língua desconhecida para pessoas e até para nós, uma língua estranha, ou às vezes nós usamos só línguas. Se está no contexto da igreja, escuta e diz, quem fala em línguas, não é? Peça a Deus para interpretação. Porque quando eu estou a falar contigo, não é? Eu posso falar com Tiago em português e ele entende. Mas se eu falo não é, alemão ou chinês, ele não entende. Não é? Ou em línguas ele não entende. Não é? Então eu preciso de interpretação. Diz aqui, fala. Agora, olha para o versículo seguinte. Porque se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ora a diferença. Quando eu falo a ti. Eu oro a Deus. Ok? Eu oro a Deus, eu falo a vocês. Se eu estou a falar numa língua desconhecida a vocês, eu preciso de interpretação. Eu não preciso de interpretação quando eu oro. Que é a diferença. Diz, quando eu oro em língua, não é? A minha mente não conhece, não entende. Não é? Mas Deus entende. Estamos a falar mistérios a Ele. Mas quando eu falo, é melhor falar 5 palavras numa língua conhecida do que 1000 numa que não conhece. Porque a intenção, quando nós falamos, é ser entendida. Ok? Não vale a pena que eu prego em inglês ou outra língua se vocês não entendem essa língua. Não vale a pena. Só vale a pena se entende aquilo que estou a dizer, porque eu estou a falar contigo. Estou a falar aos homens, não é? Mas quando eu falo a Deus, a Bíblia diz, meu espírito ora. Eu estou a orar no espírito. Okay? E essa talvez é a melhor forma de entender essa diferença de uso de línguas na igreja ou de uma forma pessoal. E faz essa distinção entre falar e orar. Não é? Agora, essa é por meio de Deus dá as palavras, mesmo quando nós estamos a orar para Ele. Ele dá palavras. E depois o outro sentido de orar no Espírito é com a ajuda do Espírito. Okay? Primeiro é por meio, agora com a ajuda, porque em Romanos 8 fala muito sobre isso. Diz que em versículo 26 diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora nós, não é? Quando está numa situação em que a tua mente está confuso, está bloqueado, está paralisado, está em estresse, não sabe fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda. Okay? Ele pega nas nossas fraquezas, a nossa dificuldade em entender, né? E Ele ora, né? Com aquelas, né? Sons que não têm palavras, não são entendidas, é como dores de parto. Alguma expectativa, algo vai acontecer e diz que aqueles gemidos inexprimíveis, né? Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo sabe aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo sabe como lutar, como enfrentar o inimigo ao nosso favor, porque a batalha pertence ao Senhor. Ele sabe muito bem. Quando nós oramos no Espírito, o Espírito Santo está a fazer algo tremendo. Houve um tempo que estava a liderar uma viagem missionária para Marrocos. Tivemos várias coisas agendadas por Deus. Um era ir para a fronteira da Algéria e fazer várias declarações. E quando o pai de Natasha esteve lá com Rui Moraes, esteve lá com... esteve conosco. Ele era um dos nossos músicos. E quando nós entramos, porque era uma descida para entrar na cidade, e quando começamos a descer, nós sentimos uma pressão diabólica de tal forma, e aquela trevas tão densa. E nós paramos. Nós sentimos, não podemos entrar agora. Voltamos para o cume daquele monte, e nós sentimos, nós temos que só louvar a Deus. Falta aqui louvor. E quando nós começamos a louvar a Deus e nós entramos no tempo de louvar a Deus no Espírito, o ambiente começou a mudar. Nós sentimos, não, agora podemos entrar. Entramos naquela cidade, era um lugar assim de perseguição, havia crentes assim na cadeia, naquele sítio. Era no tempo do Ramadão, que era muito, muito denso e cheio de estresse, mas era como que fôssemos invisíveis. Andámos assim na rua, orávamos e tudo, e parece que ninguém estava a prestar atenção, a notar. Tivemos uma proteção incrível. É como que Deus estava a ajudar-nos naquele momento mais difícil, em que nós sentimos tanta oposição. Por isso Paulo diz aqui em 1 Coríntios, diz, eu vou orar no Espírito e vou orar também com entendimento. Eu vou cantar no Espírito, também eu vou cantar com entendimento. Não é? Porque algo acontece quando entramos no Espírito e que recebemos aquela ajuda do Senhor. Terceira aspecto desta orar no Espírito é entrar na esfera no zone, no ambiente, na presença do Espírito. É como entrar. Okay? E em Apocalipse, capítulo 1, diz que, versículo 10, diz que João, o apóstolo, estava naquele dia do Senhor, e o dia do Senhor é sempre domingo, não é sábado. Sábado é sempre sábado, mas o dia do Senhor é o dia da ressurreição do Senhor, é o primeiro dia da semana, é o domingo. Ele estava
no Espírito no dia do Senhor, em português, em várias traduções, eu não sei se na vossa tem isso, foi arrebatada no Espírito. Então, ele entrou numa outra dimensão, né? Ele entrou naquela presença de Deus e começou a ter uma revelação incrível, né? Acerca a mensagem para as igrejas, as coisas que iam acontecer no futuro e tudo. Mas aquilo que eu quero frisar aqui é que quando nós oramos no Espírito, entramos no Espírito. Okay? Nós entramos numa outra dimensão. Nós entramos numa outra esfera em que sentimos não somente a sua presença, mas é a sua proteção. Eu chamo isso o meu bubble, uma bolha. Né? Eu entro naquilo. Eu tenho sentido isso ao longo deste ano passado. Uma proteção à volta de mim. Quando nós oramos no Espírito, eu lembro uma vez, estive com um pastor e essa foi antes de A1, foi feito, alguns de vocês nem lembram disso. Mas naquela altura, né, nos princípios dos anos 80, não havia vias rápidas e tudo, era tudo. Então, para ir a Porto era um dia inteiro, 6 horas pelo menos. E nós decidimos, nós fomos lá para ministrar numa igreja e nós sentimos, em vez de falar acerca de futebol ou de qualquer outro assunto, vamos somente orar no Espírito todo o tempo. E nós entramos o tempo passou assim tão rápido, mas era como nós estávamos numa outra dimensão. Passamos todo o tempo. Quando nós chegamos e iniciamos aquela reunião, o poder de Deus foi tão forte. A manifestação do Espírito é incrível, porque onde há o Espírito de Deus, há milagres. Há milagres. E muitas vezes não é falta do Espírito Santo, é que nós não entramos. Orando no Espírito. O que vocês fazem no caminho para cá, né? Para chegar à igreja? Vocês oram? Hoje não orei. Né? Estava a ouvir poesias de Miguel Ângelo. Né? Desviei. Perdi 20 minutos. Né? Gastei dinheiro em portagens. Né? Que diferença quando oramos no Espírito. Nós entramos numa outra dimensão. Pois a outra forma de entender essa no Espírito e orar em conexão com. É como nós estamos a colaborar com o Espírito Santo. Okay? Nós estamos a dizer com a nossa boca aquilo que Ele quer que nós dizemos. Nós começamos a falar segundo a vontade de Deus, que Ele conhece só, que eu não conheço. Entramos em conexão. É nesse ambiente em que é como um rio, nós tornamos um canal de bênção. Nós começamos a fluir, é como aquele rio revelado em Ezequiel 47. Nós podemos ficar onde nós temos controle e muitas pessoas ficam somente até uns elos assim, está na água, mas não está a fluir, está a controlar tudo. Querem entender tudo, querem dirigir a sua vida, mas ainda está dentro. Não é? E o desafio de Deus é mais profundo.
Porque mais profundo, quando entras no rio, a água torna-se mais forte, é mais difícil de ficar em pé. É mais difícil de controlar tudo, porque há uma tendência em que nós queremos controlar tudo que passa na nossa vida. Por isso nós ficamos cansados, porque é impossível fazer isso. Nós temos que aprender a fluir com o Espírito Santo. Ser um canal de Deus. Saber que todas as coisas contribuem para o bem. Que Deus vai virar as coisas até negativas em positivas se nós confiarmos nele. E nesta forma nós podemos lutar sem cansar, porque quem está a enfrentar aquela força do inimigo não somos nós, é Deus. Estamos somente a fluir com Ele. Estamos somente a ir de boleia. É diferente. Quando vocês têm andado no carro, está no volante, e a pessoa ao teu lado ou lá atrás diz, cuidado com aquele buraco. Agora vira. É como a GPS, não é? Às vezes me irrita aquela senhora, não é? Vira agora! Diz, calma. Ainda não chegamos. 50 metros. Não é? É frustrante, não é? Mas se nós não conduzimos, se nós ficamos lá atrás, é deixar o Espírito Santo conduzir, é muito melhor. Não é? Muitos de nós queremos que o Espírito Santo nos acompanhe, mas não nos dirija. Não é? E o Espírito Santo diz, vira à direita. E nós dizemos, cala-te, pá. Ainda não estou pronto. Agora não. Não é? E a nossa frustração, mesmo com Deus, é porque nós queremos controlar a nossa vida, em vez de estar em conexão com Ele e deixar Ele a fluir através de nós. Judas diz uma coisa interessante, e Judas é um livrinho, não é só um capítulo, mas fala sobre essa guerra. Até que ele começa, eu queria falar acerca das outras coisas, mas Deus diz-me que tem que falar sobre essa guerra, né, contra a nossa própria fé. E depois ele dá uma chave em versículo 20. Ele dá essa chave. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ora no Espírito Santo. E a tua fé vai crescer. A tua fé vai crescer. É quando nós ouvimos a sua voz. Quando nós oramos no Espírito. Sabe que é importante quando vocês estão assentados aqui. Enquanto que vocês estão a ouvir, ora em línguas. Porque Deus tem algo para ti. Que não é só mental, não é só por esse entendimento, porque muitas coisas que é pregado não é entendível pela nossa mente. É só vem pela revelação. O Espírito Santo tem que abrir os nossos olhos para entender coisas mesmo da sua palavra. Ora. Pode orar quando estás a fazer qualquer coisa, porque não precisa da tua mente. Por isso a Bíblia diz, em todo tempo, em toda maneira, né, para todas as pessoas, ora no Espírito. Ora no Espírito. Né? Paulo diz uma coisa interessante, ele diz, eu oro mais em línguas, mais que todos. Por quê? Eu e ela, no nosso tempo devocional, outro dia, descobrimos os porquês que ele diz isso. Em 2 Coríntios,
capítulo 12, não, capítulo 11, ele dá o seu currículo, a lista de todas as coisas que ele tinha passado. Ele diz, 5 vezes eu recebi 39 açoites. 3 vezes açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri um naufrágio. Além disso, sofri fome, fadiga, sede, frio, nudez, perigos com os falsos irmãos, falsas acusações, etc, etc. Em Tiago, capítulo 3, diz que a nossa língua é aquele membro do nosso corpo mais perigoso. Está inflamado pelo inferno e quem consegue controlar a língua é uma pessoa perfeita. Então, imagina, está a ser açoitada. Quantos de vocês conseguem aguentar isso só uma vez sem dizer as neiras? Sem blasfemar, sem, não é, dizer alguma coisa. Quem de nós podemos passar por qualquer traição de um irmão, alguém que vira as costas, alguém que faz mal a nós, falsas acusações, sem dizer alguma coisa negativa? Sem reagir na mesma forma. Por isso Paulo diz, por tudo que eu tinha passado, eu aprendi alguma coisa. É melhor falar em línguas. Eu vou falar no Espírito. Eu falo no Espírito. Eu consigo, em falar no Espírito, controlar meu Espírito. Eu consigo, em falar no Espírito, controlar, não é, tudo que está a passar dentro de mim. Eu entro naquela paz. Eu entro naquele regozijo. Eu entro na sua presença. Eu consigo aguentar qualquer situação. Eu consigo passar porque eu sei, quando eu estou no Espírito, que Deus está em controle. E alguns de vocês estão a perguntar a Deus, mas por quê? Porque as coisas estão a acontecer comigo. O que eu fiz? Essas são as perguntas erradas. Porque quando tu entras no Espírito, tu podes entender que Deus opera para não somente o nosso bem, mas para cumprir o seu propósito. Deus tem algo tremendo. Alguns de vocês estão à espera de alguma coisa acontecer, alguma resposta. Deixe-me encorajar, ora no Espírito. Ora no Espírito. Porque quando tu oras no Espírito, o Espírito Santo, que está a orar através de ti, segundo a vontade de Deus, e essa vontade é perfeita e vai acontecer. Por isso, quando tu entras nesta área, é um descanso. É um alívio. Não é mais uma vez. É um alívio. É um descanso. Quero que nós ficamos em pé. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito Senhor.
quero que nós fechamos os nossos olhos para si mesmo, não é? Dentro de ti. Só começou a orar. Orar no Espírito. Tu não estás a falar no Espírito. Não é uma mensagem. Mas é uma oração. Porque eu tenho a certeza que Deus está aqui presente. E talvez esse momento Deus está a tirar aquele véu, aquela confusão. E estás a sentir aquela paz. A paz que não tem tido durante algum tempo. Porque tu tens lutado com a força da tua alma. Só entrega. Lance essas ansiedades, lance esses fardos perante o Senhor. Entra naquela esfera do Espírito. Entra debaixo da sua proteção neste momento. Neste lugar de presença, porque neste lugar há cura.